Boa noite. Hoje nós vamos começar o Ballarini Apresenta. O primeiro programa, nós convidamos o Dr. Hélio Marcos, presidente da OAB, meu amigo, meu colega. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo. É um prazer estar aqui, eu sinto honrado e é uma grande alegria poder falar com o amigo Dr. Sérgio e iniciando um programa desse realmente é uma honra. Muito obrigado. Posso explorar a tua vida, perguntar tudo que as pessoas gostariam de saber? À vontade. Prometo falar tudo o que deseja saber. A verdade, né? A verdade, nada mais a verdade. Exatamente. Me diga uma coisa, onde você nasceu? Eu nasci em Sorocaba, interior de São Paulo. Como é que foi a sua infância? Foi maravilhosa. Não foi em Sorocaba, meus pais eram professores e naquela época tinha uma pontuação, né? Então eles viajavam muito de escola em escola para ganhar na pontuação. Então minha infância majoritária foi na comarca, na cidade de Iguape, Mongaguá e Praia Grande. Essa foi a parte da infância. E, então você, como é que foi? Eu não sei que anos, mais ou menos, eu não sei a tua idade, não sei se você quer declarar, mas que tipo de brincadeiras você fazia? Você jogava fubeca, tinha carrinho de rolemã? Como a minha infância foi assim. Eu acho que, como todos aqueles que passou dos 40, eu só estou imaginando, vou ter passado dos 40, mas a gente teve o privilégio, eu acredito, né, de jogar bola na praia, carrinho de rolemã, esconde-esconde, enfim, todo esse tipo de brincadeira eu tive o privilégio ainda. Nós tínhamos a liberdade de literalmente ir para a rua, fazer aquelas bagunças entre crianças, então eu tenho o privilégio de falar que pude curtir tudo isso, viu? Foi maravilhoso. Teve uma infância saudável. Muito saudável. Muito. E a escola, como é que foi? A minha escola, a minha vivência toda foi em escola pública. Meus pais eram professores de rede pública e, curiosamente, o primeiro ano eu estudei aqui em Pedro de Toledo, morei também em Pedro de Toledo. Então, meus pais mudaram para Iguape, ainda bem pequeno. Meu primeiro ano foi no EEPG Palp, professor Aguinaldo Leandro Pereira. A memória ainda funcionou. E de lá fomos para Mongaguá, onde eu fiquei a maior parte da infância, até uns 14 anos. Então, praticamente, o antigo ensino básico, colegial, foi no Araci da Silva Freitas, em Mongaguá. Foi praticamente quase toda ela. Estudei um ano no Colégio Hortência, em Mongaguá, e depois acabei cursando a faculdade aí já no nível de ensino superior, na faculdade em Santos. E como é que foi? Você só estudou ou estudou e trabalhou? A vida inteira foi estudar e trabalhar. Eu sou descendente de portugueses, meu pai muito rígido, e eu acredito que o maior presente que eu tive do meu pai foi a herança de colocar para o trabalho desde cedo. Hoje eu acredito que ele poderia ser processado, mas com 8 anos de idade eu cuidava de um bar, servia bebida alcoólica e tudo mais, mas era um clube de bochas e tinha umas pessoas lá, e são amigos na verdade, né, do clube, e eu criança lá já trabalhava num bar, que era o bar que meu pai comprou para eu trabalhar junto com meu irmão. Então a gente desde da infância trabalhava. Trabalhei nesse bar, com 11 anos eu fui guardinha mirim na época em Mongaguá. Como guardinha mirim eu trabalhei numa imobiliária e chaveiro, aprendi a função do chaveiro, a qual eu gostava muito, muito. E depois dos 12 aos 16 anos eu trabalhei como pescador. Também meu pai me comprou uma canoa. Eu falo isso com muita gratidão porque meu pai realmente ele tinha como meta que o trabalho era prioridade sempre. Então ele me comprou uma canoa, a gente armava a rede em alto mar, no final do dia ia buscar no período da manhã e despescava a rede e vendia na própria praia. A gente tinha uma barraquinha, era a barraca número 1 de Mongaguá, que era uma série de barracas de pescadores. E lá era eu, meu irmão, um outro pescador que trabalhávamos junto no local, e era muito feliz. Eu confesso que foi uma das profissões mais gratificantes foi ter trabalhado como pescador artesanal. É uma profissão muito sofrida, é uma profissão que fica sujeito a todo tipo de intempérie, de chuva, sol,
infelizmente é uma condição muito insalubre, né? Os pescadores acabam ficando surdo muito cedo por conta do barulho do motor, que é intenso, acabam por vezes sendo vítima do alcoolismo, porquanto é uma vida realmente muito dura, para passar aquele sofrimento de sair de madrugada, encarar o alto mar em frio e muitas vezes dificuldade de não conseguir vender o pescado no inverno. Mas ainda que com todas essas dificuldades, eu tenho uma lembrança maravilhosa dessa época. Fui muito feliz na adolescência trabalhando como pescador. Adolescência toda? Praticamente dos 12 até os 17 anos, mais ou menos, fui pescador. Aí depois eu prestei concurso, fui trabalhar na Polícia Civil com 18 anos, até eu estava para o Exército, né, me alistando no Exército, e acabei conseguindo um concurso. Então eu trabalhei uns 3 anos na Polícia Civil e depois fui trabalhar na Universidade Católica de Santos. Mas na polícia foi o quê? Escrivão? Não, fui carcereiro. Carcereiro. Meu Deus do céu. Difícil também. Foram assim, é uma profissão também, dizem que é a profissão mais antiga, fora falam que a prostituição é uma profissão, o carcereiro seria a profissão concorrente, mas é uma profissão extremamente dura. A gente conhece as agruras realmente daquele que foi colocado à margem da sociedade, daquele que sofre os preconceitos, né? E lá a gente vê na prática, infelizmente, que há muito erro no judiciário. Tem pessoas que infelizmente são lançados lá provisoriamente de forma injusta, e tem muitos, claro, que a maioria está lá porque cometeram os crimes e tem que se ressocializar, mas lá nós conhecemos toda a sorte do ser humano. Com o aprendizado de vida foi algo assim singular também, foi um aprendizado muito dolorido, mas interessante, assim como uma experiência de vida. Ter contato com uma realidade sofrida, né? E aí você estava falando do Exército. Aí não, eu não alistei, eu, em razão do concurso público, eu consegui a dispensa no Exército, trabalhei nessa carcereiro, e realmente é muito sofrida. Depois desse período eu acabei indo trabalhar na Universidade Católica de Santos, na parte administrativa da faculdade, mas o ganho era muito pouco, e foi quando eu iniciei a minha primeira faculdade, que era a Faculdade de Administração de Empresas. E essa época eu passei um perrengue financeiro bem complicado. Nós estamos falando de anos. Que anos nós estamos? Ano 94, foi em 94 isso. Quando eu cheguei aqui. Poxa, coincidência. Eu estava em Mongaguá, morava em Mongaguá nessa época. E foi muito difícil? Foi, olha, sofrido. Já estava com quantos anos? Eu estava com 21 anos, né? Já tinha casado? Já, tinha casado. Já tinha filho? Não tinha filho, era casado com uma esposa já mais experiente, ela era 10 anos mais velha que eu e me ajudava muito como reta de vida, assim, digamos. Eu tive esse suporte com essa pessoa a qual eu me identificava bastante. E depois disso, eu fui trabalhar na Coca-Cola, fui ser vendedor da Coca-Cola, que assim, na verdade era um cargo que eles chamavam Projeto Alfa, que era um misto de vendedor e supervisor. Então eu saí da Universidade Católica de Santos para trabalhar na Coca-Cola. Foi algo maravilhoso, onde eu me identifiquei com o Peruíbe, porque na época que surgiu esse cargo, eu consegui ser aprovado na seleção, estava no último ano, se não me engano, de administração de empresas, e eles precisavam de alguém que era formado em administração, estivesse prestes a formar, porque é um cargo vendedor gerencial, e surgiu essa vaga para Peruíbe. Eu consegui, e foi interessante que nessa entrevista eles pediam para todos, olha, precisa ter o carro e carro zero, e todos falavam, tem que ter carro zero, senão um contrato. E eu tinha um Fusca 70, o Fusca não fechava a porta, caía, era da época literalmente que eu pescava, que eu herdei esse carro praticamente do meu pai e fui levando esse carro comigo, eu reformava, mas estava caindo aos pedaços. E eu falei, não vou conseguir a vaga em razão do carro, né? E na minha entrevista, eles falaram, tem carro? Eu falei, tenho. E não perguntaram se era carro zero ou não. Enfim, acabei conseguindo essa vaga, eram umas 3 vagas, eu consegui juntamente com outras pessoas.
E na hora de entrar na empresa, eu entrei com aquele carro, quase mandaram embora a pessoa que me entrevistou. Como vocês contratam carro novo? Falei, realmente perguntaram se eu tinha carro, e eu tinha o carro, mas era o meu Fusquinha 70. Eles me deram 5 dias para eu comprar um carro novo. Eu financiei na época um Golzinho zero, lembro até hoje, que tinha que ser um carro novo. Foram 60 parcelas, comprei sem entrada. Na época era R$ 497,32. Gravei o número da parcela, que era todo mês, a necessidade de pagar aquele carro. E foi uma das motivações também. O empenho, eu não podia perder aquele emprego porque era um salário maravilhoso. Eu conseguia pagar o carro zero, que era um sonho de vida, e conseguia, aqui em Peruíbe eles ainda pagavam, chamava quilômetro rodado. Então, além do salário, que na época na Coca-Cola era muito bom, eu ganhava o deslocamento por ter carro próprio, ganhava a quilometragem. Então tinha um salário que, para mim, para a época, era fantástico. Aí você já tinha filho? Você tem filho? Não perguntei. Tenho 2 filhos. Tenho o Fábio Lucas, é o meu filho mais velho, com 21 anos. Nossa, já. E tenho o mais novo, o Hélio Neto, com 14 anos. Então são de Peruíbe. São. Na verdade, é assim, o filho mais velho é meu filho, mas a minha esposa já tinha um outro relacionamento. Ele é curitibano, nasceu em Curitiba. E o meu mais novo também nasceu em Curitiba por um acidente do destino. Eu já morava em Peruíbe, fui à época, tinha acabado de entrar na advocacia. Aliás, ninguém nasce em Peruíbe. Diga-se de passagem, ninguém nasce em Peruíbe. Nasce em Itanhaém, nasce em qualquer lugar. Em Peruíbe não tem maternidade, por enquanto. Quem sabe? Futuramente. E o meu foi acidente. Não. O meu foi acidente porque surgiu. À época, assim que eu ingressei na advocacia, eu fui prestar um concurso para procurador do estado em Santa Catarina, em Florianópolis. E minha esposa estava grávida de 7 meses, ela foi junto, ela queria ir comigo nessa viagem. Falei, vamos, ela sempre foi minha companheira de viagem. E com 7 meses, a gente parou em Curitiba para dormir, a seguir viagem no dia seguinte, e ela sentiu uma disposição. Falei, vamos no hospital aqui, um hospital que eu achei que era até do SUS, ao lado do hotel que a gente estava. Chegou no hospital, o médico falou, olha, daqui ele já não sai, vai virar curitibano, ela está em trabalho de parto, ele nasceu prematuro com 7 meses e virou mais um curitibano. Então tenho 2 filhos curitibanos. E a faculdade? Faculdade foi maravilhosa. Começou, como é que foi? Bom, você estava na Coca-Cola. Isso, eu estava na Coca-Cola e fiz a faculdade de administração. Terminou. Foi minha primeira faculdade. Terminei. Em razão de estar na Coca-Cola, eu tinha um outro projeção até então, imaginei que ia prosseguir a vida no destino da administração de empresa. Fiz pós-graduação em administração de empresas e estava até então feliz no ramo, tendo projeção. Consegui galgar o cargo de supervisor, depois consegui ser chefe executivo de vendas na Coca-Cola. Estava uma ascensão, até estava interessante. Mas quando há aquele desejo no coração, eu acho que a gente tem que obedecer. E o desejo era antigo, do direito, de advogar. Eu tinha uma admiração fantástica pelo advogado. Eu sempre tive o advogado assim como a melhor profissão do mundo. Eu amava e amo a advocacia, mas eu amava como espectador, né? Achava direito lindo. E também em razão dessa experiência na Polícia Civil, de ver muitos casos de injustiça, eu acho que aquilo me despertou realmente a vontade do direito. Então, eu já aqui em Peruíbe, trabalhando na Coca-Cola, eu iniciei o curso de Direito. E continuei na Coca-Cola, terminei o curso de Direito. Mas em Santos? Em Santos. Fazia aquela viagem, aquela coisa? Todo dia, e voltava todo dia. Na verdade, eu ainda morava em Mongaguá. Então, eu acordava às 5 horas da manhã, porque tinha que estar às 6h30 em Santos, na Lemoa, onde era a Coca-Cola. Tinha que preparar a reunião para os vendedores e para a equipe às 7 horas da manhã. Então, saía às 5 horas para instalar, poder preparar. Aí vinha para Peruíbe, que era o local da atuação aqui, e voltava no final do dia acabado para a faculdade. Eu não sei como ali eu descobri que realmente a gente aprende por osmólise, porque eu chegava na faculdade para dormir. Eu olhava o professor ali, começava a sumir a cena, eu dormia. Realmente era muito pesado essa viagem todo dia, mas voltava para Mongaguá e era essa rotina todos os dias. E foi, quer dizer,
Você realmente dormia. Eu dei aula em faculdade e eu via isso. Tinha muita gente que chegava, não tinha jeito, cara, feirante. Chegava de noite e estava dormindo. E a gente que dá aula, a gente compreende, procura fazer o possível, ajudar. Eu acho que você também deve ter contato com a ajuda dos professores nesse sentido. Muito. Confesso que os professores não eram muito bonzinhos. Hoje eu tenho o privilégio de tê-los, alguns deles como amigos, e até fala, poxa, eu não dava nenhuma moleza. Eu sei que sábado e domingo eu tinha que descontar tudo que eu não aprendia na faculdade, eu tinha que ler. E era uma dificuldade financeira muito grande, o que me motivava... Tinha filho? Não, ainda não. Nessa época ainda não. Mas a dificuldade, eu não podia ficar em DP, porque eu não ia ter dinheiro para pagar a faculdade. Então realmente eu estudava por obrigação. Final de semana era ler tudo aquilo que eu não conseguia pegar na faculdade. Não fui um dos melhores alunos, fui mediano, fui um aluno bem mediano, mas consegui me formar. Foi interessante. Formei e eu vou dizer que foi o estudo e também um pouco de sorte. Eu consegui ser aprovado no primeiro concurso da OAB, no primeiro prova da OAB, consegui a aprovação, e desde lá então eu consegui, em 2004 eu iniciei a advocacia e ali eu me realizei, literalmente eu me encontrei com aquilo que eu sempre desejei fazer. E eu concordo com você, talvez a profissão mais bonita de todas, né? A advocacia. Sim, a advocacia eu acredito que ela é um presente para todo aquele, só quem é advogado, que já atuou ou que sente o que é poder fazer a diferença na vida de uma pessoa, é que pode sentir esse prazer. Por isso que eu peço bem a todas as demais lindas profissões e tão importantes quanto a advocacia, mas dizer que a advocacia realmente é maravilhosa, é linda. Mas é muito bonito você poder fazer justiça. É diferente de medicina, mas a medicina é muito difícil, porque você perder um paciente é horrível. Pessoal, a gente volta daqui a pouco.